Parlamento rejeitou a moção de confiança ao governo, derrubando o executivo de Luís Montenegro ao fim de menos de um ano. Agora a decisão está nas mãos do Presidente da República, que pode dissolver o Parlamento e convocar novas eleições, ou nomear outro Primeiro-Ministro e tentar um novo governo no mesmo quadro parlamentar, apesar de essa solução ser menos provável. Uma delas é haver um novo governo com o mesmo ou com outro Primeiro-Ministro indicado pelo partido político que tem sido o partido de apoio parlamentar, ou os dois partidos, ou um governo com mais apoio parlamentar de um outro partido, mas não parece que isso seja muito possível, e a única solução é realmente haver eleições legislativas antecipadas. Após chamar os partidos a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir o Conselho de Estado esta quinta-feira e depois comunicará ao país a decisão. O Primeiro-Ministro decidiu avançar com a moção de confiança na convicção de que poderá voltar a ganhar eleições através da reconquista de votos de um Chega em perda com vários escândalos internos e mesmo que o PS se aguente ou até cresça ligeiramente. Apesar de alguns ministros já terem expressado abertamente o desejo de uma maioria absoluta, esse desfecho parece praticamente impossível. As sondagens que neste momento existem dão o PSD muito longe dessa maioria absoluta, porque o PSD neste momento, nas várias sondagens, as confirmadas semana após semana, pela casa dos 30%, 31%, de 30% para chegar a 44% ou 43%, ainda falta muito, e eu acho que é difícil, digamos, haver tempo para mudar. Sondagens recentes também não apontam nesse sentido. A coligação de governo caiu cerca de 2 pontos percentuais nas intenções de voto, mas é o Chega quem tem a maior perda, descendo de 17% para 13%. Já o PS mantém-se na casa dos 28%. Joana Mourão Carvalho para a Euronews, em Lisboa. Os groenlandeses foram às urnas face às ameaças de Donald Trump de assumir o controlo do território autónomo da Dinamarca, rico em minerais de terras raras. O Partido Democratique, de centro-direita, venceu as eleições legislativas com cerca de 30% dos votos, seguido pelo Partido Nalerak, que obteve cerca de 25%, ambos a favor da independência da ilha. Em terceiro lugar ficou o Partido Inuit Ataqatigiit, do atual primeiro-ministro, com mais de 21% dos votos. O partido de esquerda, Siumut, ficou em quarto lugar com cerca de 15% dos votos. O Democratique, descrito como pró-empresarial e com uma abordagem moderada quanto à independência da Dinamarca, terá agora a oportunidade de formar uma coligação governamental através de conversações com outros partidos. O comandante de um navio de carga com bandeira portuguesa envolvido numa colisão no Mar do Norte foi detido em Inglaterra por suspeita de homicídio por negligência grave. O cargueiro, registado na Madeira, tinha falhado vários controlos de segurança no ano passado. Segundo o proprietário do navio, o capitão de 59 anos e de nacionalidade russa ainda não foi identificado pelas autoridades. O cargueiro colidiu na segunda-feira com um petroleiro americano que transportava combustível para aviões americanos no Mar do Norte, incendiando ambos os navios. Um marinheiro que ia a bordo do cargueiro está desaparecido e presume-se que não tenha sobrevivido. Os outros 36 membros da tripulação dos dois navios foram levados para terra em segurança, sem ferimentos graves. As autoridades britânicas afirmam não ter encontrado até à data qualquer indício de crime no acidente. Os especialistas alertam para as consequências ambientais devastadoras que podem advir da colisão de segunda-feira entre um petroleiro e um cargueiro no Mar do Norte, já que o combustível para a aviação que foi derramado no oceano é altamente tóxico para a vida marinha. There's an irony that crude oil is the least toxic of the oils that get spilled into the oceans. And there are bacteria, there are microbes that break down the crude oil. When it gets to things like refined oils, like the jet fuel, that has a much higher toxicity. If you like, it's concentrated by the refining process. And so the impact of that on life in the oceans will be devastating. Esta terça-feira, o incêndio no petroleiro, que durou mais de 24 horas, foi praticamente extinto, tendo a empresa neerlandesa Boskalis ficado responsável pelo resgate do navio. Dat betekent dat het eerste wat we nu gaan doen is met name ook met temperatuurmeters op schepen die we daar gemobiliseerd hebben, dichter bij het schip komen om proberen temperatuur te meten. Dat mogen we nu ook. Tot nu toe
mochten we niet in de buurt van het schip komen, met name ook niet in de buurt van het containerschip. En dat had alles te maken met giftige gassen die daar mogelijk vrijkwamen. A operação de salvamento já foi dada por concluída com dos 37 tripulantes ainda desaparecidos. E sendo o cargueiro e o petroleiro de bandeira portuguesa e norte-americana, respectivamente, a investigação está a ser conduzida pelos dois países. Mas a polícia britânica, entretanto, já deteve um homem suspeito de homicídio involuntário. O Tribunal Constitucional da Roménia decidiu por unanimidade manter a decisão que rejeitou a candidatura do ultranacionalista Călin Georgescu nas próximas eleições presidenciais. Esta decisão provocou uma onda de protestos entre os seus apoiantes na capital Bucareste. Now, this decision is final and cannot be overturned according to Romanian law, which left his political allies scrambling to find a suitable replacement in time, especially since raising the required number of signatures to register a new candidate might prove to be a challenge. No fim de semana passado, a Comissão Eleitoral Central da Roménia suspendeu a candidatura de Georgescu com a justificação de que as suas ações e declarações violam os valores do cargo presidencial. Apelidado de Messias do TikTok, Georgescu foi o vencedor da primeira volta das eleições presidenciais do ano passado. No entanto, o Tribunal Constitucional do país anulou a votação depois de serem divulgados relatórios dos serviços secretos que mostravam o envolvimento russo nas eleições. Georgescu enfrenta também processos criminais, incluindo atos anticonstitucionais e declarações falsas sobre a situação financeira da sua campanha. A Europa e os Estados Unidos, historicamente aliados, já não podem contar um com o outro para salvaguardar os seus interesses. Em entrevista à Euronews, o ministro francês dos Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, afirma que a decisão do presidente Donald Trump de cortar a ajuda militar à Ucrânia pode prejudicar os interesses americanos. I think they go against even the interest of the United States. How could it be in the interest of the United States to give a victory to Putin, to show capitulation in Ukraine? What kind of message would that send to China and to other competitors? President Trump talks about peace through strength. This is something that we share. Indeed, as I just said, the only way to put an end to this war is precisely through strength, through pressure on the aggressor, Russia, not pressure on the victim. O ministro sublinhou a importância de proporcionar à Ucrânia as garantias de segurança essenciais para alcançar um cessar-fogo duradouro. Defende que, para que isso aconteça, a Europa terá de assumir as suas próprias responsabilidades. This is why we also announced a continuous support militarily for Ukraine at the last European Council, and make sure that tomorrow, when we have a ceasefire, it's not just a parenthesis, a break of a couple of years that Russia uses to rearm and re-attack Ukraine, but it's real, just and lasting peace. Após a cimeira da semana passada, Haddad vê este momento como uma oportunidade para investir na defesa europeia e garantir uma maior independência militar. If you have American components, and Americans decide that they can't do deep strike to be able to defend themselves against Russian targets, they can control the use, even though the European countries that will want Ukrainians to be able to do so have agreed to it. Pode assistir à entrevista completa no programa The Europe Conversation desta quinta-feira. É um ponto de viragem na política de migração da União Europeia. A Comissão introduziu um regulamento que, se aprovado, permitirá aos Estados-membros deportar os requerentes de asilo rejeitados para países fora do bloco, onde nunca tenham estado. Aí seriam colocados nos chamados centros de repatriamento. On the return hubs, we are creating the scope for member states in a way to explore new solutions for return, and of course only for people who have no right to stay in the European Union. We are creating the legal frame. We are not creating the content. Em 2024, 20% dos que receberam ordem para abandonar a União Europeia foram transferidos para o país de origem. Para alguns partidos, o novo regulamento é uma forma de acelerar as saídas de quem não tem direito a estar no bloco. Cases outside the European Union, in third countries, which do respect, of course, human rights and all the
I would say, values of civilization Europe wants to see respected, can be good places and proper places for those who should return for a specific time, period of time, and this is what the Commission proposal addresses. Mas as ONGs fazem soar o alarme. Denunciam o que dizem ser uma abordagem punitiva que abre a porta a violações dos direitos humanos. Há um outro ponto de discórdia. Enviar migrantes sem o consentimento dos próprios para países terceiros pode significar deixá-los em condições precárias, sem meios eficazes de supervisão. Si parla di paesi che devono rispettare i diritti umani, ma non c'è alcun requisito specifico per cui, per esempio, questi paesi non viene chiesto di essere firmatari, per esempio, delle convenzioni di Ginevra, per dire. A Comissão não participará na assinatura destes acordos nem na construção dos centros de repatriamento. Apesar disso, não está excluída a hipótese de um projeto à escala da União Europeia. Os pedidos de asilo no bloco, na Noruega e Suíça, diminuíram 11% em 2024, mas mantiveram-se acima da marca de 1 milhão. Arrancou em Buenos Aires, na Argentina, o julgamento de 7 profissionais de saúde acusados de negligência na morte do antigo futebolista Diego Maradona em 2020. No banco dos réus estarão, entre outros, um neurocirurgião e uma psiquiatra que enfrentam uma pena de prisão de 8 a 25 anos. A acusação garante que vai apresentar provas inabaláveis do que diz ser a imprudência da equipa clínica. Maradona morreu aos 60 anos, vítima de uma crise cardiorrespiratória, depois de uma cirurgia a um hematoma na cabeça. Os jueces del tribunal interviniente